engenheiro Antes Miguel é um antigo colaborador. Conhecemos acho que encontramos em 1995 e tal, quando colaboramos. O senhor na altura foi o diretor da Elisal e estivemos engajados numa diagnóstica para o Banco Mundial sobre um investimento no setor de água e saneamento na cidade de Luanda. E houve várias outras oportunidades de colaboração ao longo dos anos, né? E o engenheiro Antes é realmente a perita principal no setor de saneamento em Angola. Eu acho que não há ninguém que conhece esta matéria melhor do que o engenheiro Antes. Ele tem tantos anos de experiência a liderar os programas e projetos e empresas relacionadas com saneamento em Luanda ao longo dos vários anos. Mais recente, o Banco Mundial está a voltar para investimentos neste sector, ou pelo menos diagnosticar futuros investimentos. Colaboramos com o engenheiro Antes há umas semanas no preparação realmente numa diagnóstica sobre o sector. Hoje em dia, o engenheiro Antes é diretor da Unidade Técnica de Gestão de Saneamento de Luanda e o senhor vai falar sobre os desafios de saneamento urbano em Luanda. E nós sabemos que parece que isto é um dos principais desafios urbanos que a cidade tem. Este mês, o DW está a suportar uma série de debates ligado com a mês do Outubro Urbano, que é um mês reconhecido internacionalmente com o mês urbano, o mês do Habitat. E este ano a tema é saneamento urbano e pensamos que o engenheiro Antes é a pessoa ideal para falar sobre isto. É só para explicar o engenheiro que os nossos colegas em outras províncias estão a acompanhar este debate via Facebook, porque o debate está projetado no site do Facebook e convidamos realmente comentários dos colegas nas outras províncias para intervir ou fazer comentários. Esperamos que vamos ouvir um feedback, questões dos colegas nas outras províncias. Antes de mais, gostaria de agradecer esta oportunidade que a DW, conforme foi dito pelo arquiteto, é uma organização com a qual eu pessoalmente já colaboro há muitos anos. Conheço os desafios, inclusive aqueles desafios que já assumimos em conjunto, e diante do convite nós não tivemos outra posição que não fosse atender, até porque percebemos qual a missão da DW e do desenvolvimento que tem nas questões do saneamento em Luanda. Bem, desculpar-me também um bocado pelo atraso, porque até se chegássemos um bocadinho mais cedo teríamos menos inconvenientes com a organização, mas pronto, eu passaria de imediato à apresentação. Bem, a questão do saneamento, e está ali a palavra, remete-nos sempre a uma discussão sobre de que é que estamos a falar, na verdade. Quando estamos a falar de saneamento, o que é que isto representa, não é? Nós fizemos aqui um guião para a nossa apresentação, também para que nos pudéssemos orientar e atender o objetivo do convite. Portanto, nós partilhamos isso no enquadramento histórico e o conceito, né, o que é isso de saneamento.
Depois entraríamos na realidade no que é o saneamento em Luanda, partiríamos ali pela caracterização geral do problema, o resumo do diagnóstico que foi feito antes que se decidissem os caminhos a seguir. Depois apresentaríamos o plano diretor e, associado ao plano diretor, a instituição que nós dirigimos, que é uma instituição criada especificamente para implementar um plano diretor. E depois passaríamos para os desafios. Os desafios, uma vez tendo os documentos orientadores, o que é que procuramos atingir, o que é que nos propomos atingir com esses documentos e qual seria o resultado final deles. E desafios, certamente são muitos, mas eu preferia reparti-los porque acredito que a este nível as discussões não se circunscrevam só às questões meramente funcionais. Nós também colocamos aqui as questões que têm a ver com a sustentabilidade, ou seja, não é tão importante quanto as coisas funcionarem, o importante é que elas perdurem, porque nós estamos a falar de serviços urbanos e eles, enquanto nós cá estivermos, eles têm que funcionar, na verdade. Bem, o enquadramento histórico e o conceito, como deixamos aqui uma imagem da antiguidade, né? Se é história, nós temos aqui algumas imagens das consequências da má abordagem das questões de saneamento. Pode passar. Bem, na verdade, desde a antiguidade que o homem percebe que acumular lixo e beber água e utilizar água imprópria provoca doença. Portanto, os romanos foram os primeiros a transformar isso em modo de vida, com os aquedutos. Portanto, perceberam que a água tinha que chegar potável aos consumidores, então criaram os aquedutos. Na altura, como não se conheciam os tubos, né, não existia o conhecimento dos vasos comunicantes, então era tudo tinham que tirar a água das nascentes nas montanhas e levar por gravidade até as zonas habitadas. Então, por isso é que construíram os aquedutos, percebendo que a água tinha que vir das nascentes para as zonas de consumo. A segunda questão é que também os romanos já tinham percebido que a higiene pessoal é fundamental para preservar a saúde. Estamos a falar dos balneários, de um lado, e das casas de banho, chamemos assim, daquele tempo. Portanto, aqui tem uma imagem de como tiravam as águas e a água e levavam e de forma como tratavam da higiene pessoal. Essas questões fazem dos romanos os primeiros que consideraram que a saúde, na perspectiva de proteger a água e cuidar dos excrementos, é um problema público. E por isso foram os primeiros a ter um responsável. Portanto, os romanos tinham um responsável só para as questões do abastecimento de água e do saneamento. Portanto, foram os primeiros a considerar como uma responsabilidade pública. Bem, depois da queda do Império Romano vieram as novas civilizações. Elas já não abordaram o assunto da mesma forma, portanto, mais próximos do regime feudal, em que, na verdade, cada um acabou por encontrar uma solução. A acumulação de pessoas, e conforme podemos ver aqui nas imagens, a fonte de água com os animais, com as pessoas, com os excrementos, levou a Europa às crises cíclicas de epidemias com a saúde. Né? As fontes de água deixaram de ser aquelas dos romanos, eram os fornecedores de água, os que iam buscar as fontes e fornecer aos mais ricos, enquanto os mais pobres tinham que cavar poços à volta da casa ou ir aos rios para buscar água. Portanto, isso criou aqui o ambiente do regresso às doenças. Né? E estamos a falar da questão da peste negra, de um conjunto de epidemias cíclicas que a Europa teve por abordar o assunto num contexto, de uma forma diferente. Bem, aqui está, eu não vou entrar, porque não é tanto a história que interessa, o mais importante aqui é perceber que as doenças, o estudo da origem, a percepção da origem das doenças versus saúde pública foi acontecendo ao longo do tempo, sempre percebendo que afinal era um problema de saúde pública. Né? Bem, até que chegamos a
a John Snow, que foi o inglês que na verdade conseguiu identificar a relação entre a água residual e a água potável. Na verdade, diante da crise de cólera, por método estatístico, ele conseguiu identificar que as pessoas que se apresentaram ao hospital naquele dia, todas utilizavam o mesmo poço de água. Então, dali é o estudo de que, afinal, a água residual, né, os dejetos, portanto, os micro-organismos do nosso aparelho intestinal, não podiam de forma nenhuma aparecer na água. Portanto, o conceito de saneamento no geral nasce ali. Ou seja, é preciso evitar que os dejetos e a água residual entrem em contato com a água potável. Portanto, o saneamento é água potável protegida na perspectiva de afastar dejetos e água residual. Bem, ali também, com isso, nascem todos os conceitos de organização urbana, né? Passou-se a perceber como é que se deve organizar as cidades, as zonas habitadas, em função da necessidade de evitar esse conjunto de doenças. Bem, associado a isso está o saneamento na perspectiva do esgotamento, né? Portanto, se mostrar, depois da crise da cólera, a ideia era de que, como temos que afastar a água residual, nada melhor do que encaminhá-la para ali onde vai a água pluvial. Ou seja, era retirar, e passamos a considerar que a água residual e água pluvial são o mesmo problema, até porque o problema é só afastar do meio. Então temos o conceito de esgotamento, esgotos, que é considerar que água pluvial e água residual são o mesmo problema, porque pertencem ao mesmo ciclo hidrológico, também podem ser tratados da mesma forma. Na verdade, todos nós hoje sabemos que a água pluvial tem a sua hidrologia própria, tem as suas características próprias, e a água residual é outra coisa. Resulta da utilização da nossa parte para os diferentes fins, e também tem uma composição e características próprias em relação ao meio receptor. Portanto, para dizer que, do ponto de vista do conceito, né, aquilo seria o que eu transmiti, seria saneamento, ou seja, na perspectiva de proteger a água potável, afastando a água residual, esgotando do meio. Agora, os conceitos evoluem, né? No século passado passamos a chamar um bocado mais do saneamento básico, porque começamos a perceber que afinal as doenças não têm a ver só com a contaminação da água, a acumulação de resíduos é um problema. Também introduzimos a limpeza urbana. A limpeza urbana evoluída começou a perceber que também pegar no lixo e colocar só num sítio, também só estamos a transferir o problema. Se calhar a perspectiva de valorizar os resíduos para reduzir essa deposição. Então isto é o que se chama hoje saneamento básico. O mais evoluído é o conceito de saneamento ambiental, em que também se enquadram as questões da poluição atmosférica nas cidades, pois a discussão das grandes cidades é tirar a poluição atmosférica e a poluição sonora. Isto sim é o conceito mais moderno que as cidades hoje, as cidades equilibradas, procuram ter saneamento ambiental e não cada um dos conceitos de saneamento que fomos tendo ao longo da história. Bem, então passaríamos para as questões de Luanda. Preferimos apresentar uma imagem que apresente Luanda um bocado heterogênea como ela é, não é? Não vale a pena apresentar a marginal como se fosse a única Luanda. Existem várias Luandas dentro desta Luanda, e o saneamento tem que, até do ponto de vista do diagnóstico, tem que refletir essa diversidade da ocupação da Luanda. Bem, afinal, quais são os problemas? E diria que nesta nossa apresentação eu vou circunscrever o tema ao saneamento, ou seja, água potável versus drenagem da água pluvial e drenagem da água residual. Isto é que vai ser nós não vamos falar do lixo, não vamos falar de outras questões, porque o objeto da UTGSL e a perspectiva da UTGSL é
circunscrever-se ao abastecimento de água versus saneamento. Drenagem da água pluvial, drenagem da água residual, tratamento da água residual e rejeição final no mar. Né? No mar, no caso de Luanda ou em qualquer outro meio setor. Então, vamos começar pela parte da drenagem, que é o objeto da nossa atividade. Depois eu farei alguma incursão pelas questões da água, até porque eu não posso falar da água residual sem falar da água, porque a água, sem falar do abastecimento da água, porque a água abastecida à localidade que depois se transforma em água residual. Ou seja, eu não posso implantar infraestrutura de saneamento para água residual quando eu não tenho água. E também não posso trazer a água para uma localidade onde não tem forma de tirar água residual. Por isso é que abastecimento de água e saneamento são, na realidade, um mesmo problema, pertencem ao mesmo ciclo hidrológico. Então os problemas são do ordenamento do território, a gente costuma dizer. Estas imagens aqui mostram que já os romanos tiveram que organizar, né? Os caminhos. Nós aqui voltamos à discussão dos romanos, antes dos romanos. Ou seja, continuamos a colocar cada uma das coisas fora do seu lugar. Portanto, é um problema de ordenamento do território. Aqui é o conceito de que numa cidade, em qualquer meio urbano, não se podem resolver problemas de forma isolada. Porque eu construí a infraestrutura para drenagem, mas não resolvi o problema da limpeza urbana. Então, até as valas são utilizadas para a deposição do lixo. Embora estejamos a falar de subsistemas diferentes, a gestão urbana tem que ser vista como um todo, né? Porque senão depois umas questões são afetadas pela infuncionalidade das outras. Bem, aqui estamos a falar de existência de sistemas que não funcionam. Não funcionam, e vamos apresentar ali 2 ou 3 razões, ou porque estão mal dimensionadas, ou porque estão fora de uso, ou porque já, do ponto de vista físico, já não tem como continuar a funcionar. E o grande desafio de Luanda é infraestrutura. Ou seja, eu não posso ter perspectiva de prestar serviços urbanos sem infraestrutura urbana. Isso não é possível. Porque a infraestrutura é que dá suporte à prestação de serviço. Embora não seja a mesma coisa, mas uma coisa complementa a outra. E por último, aqui apresentamos imagens do que pode acontecer se não fizermos as coisas corretamente. Isso aqui são as imagens da chuva de 2002, que teve aquelas questões todas em Cacoaco, ali nas salinas e por aí fora. As imagens desastrosas, aquilo a que nós nos sujeitamos quando abordamos mal o problema. Bem, então, quando se elaborou o plano diretor, Luanda estava circunscrita ao rio Kwanza, que é este aqui. Este aqui é o Mussulo, aqui é a Baía de Luanda, e o Bengo a norte. E a costa atlântica a oeste. Portanto, a Luanda que está no plano diretor de que vamos falar tem 2.000 km². A Luanda de hoje já engloba Kisama, que é isto tudo que está aqui. Portanto, na verdade, quando nós estamos a falar do ajustamento dos planos diretores, que é o que vamos falar lá mais à frente, estamos a falar dessas questões que é preciso trazer hoje à discussão. Mas para o tema e para os desafios, isto aqui é nada. Por agora é nada, porque praticamente não tem ocupação. Aqui estão os parques nacionais. A ocupação urbana não é o problema de hoje da Kisama. Então, na verdade, o que vamos falar é sobre esta Luanda que está assim, circunscrita àqueles limites que aí estão. Portanto, olhar para aqueles limites, e a primeira questão, quando estamos a falar de saneamento, é água pluvial e água residual. A água pluvial resulta de ciclo hidrológico. Nós, antes de chegarmos aqui, já chovia. Antes de começarmos a ocupar Luanda, já chovia. E a chuva já tinha o seu ciclo natural.
incluindo toda esta hidrografia que aqui está. Portanto, a hidrografia básica dentro desses limites é composta por esta bacia aqui, que é a bacia dos Mulém, de Cambamba. Para melhor orientação, esta aqui é a estrada de Catete, esta aqui. A estrada de Catete, na verdade, divide Luanda nas duas principais bacias, que é a bacia... Não, pode voltar. Que é a bacia dos Mulevos, que é esta que tem saída ali no Benfica, na Ponte Molhada. Tem a bacia centro, que é a que descarrega, na verdade, para o mar diretamente, não precisa de nenhum curso artificial, descarrega diretamente na Bahia, nas baías, não é? Onde se enquadra esta zona em que estamos, a cidade antiga. E a bacia dos Mulemos. Aqui continua a estar a estrada de Catete, não é? Conforme vem, a bacia dos Mulemos é que descarrega nas salinas. Portanto, essas são a primeira tem 525 km quadrados, essa tem 300 e qualquer coisa. São, se olharmos para a ocupação do território de Luanda, estamos a falar principalmente dessas duas bacias. A zona urbana, a bacia de Luanda é próximo dos 100 km quadrados, mas as outras duas, uma tem 500 e outra tem... O resto é zona de ocupação dispersa que não tem peso na discussão sobre os problemas de drenagem. Bem, a ocupação, nós estamos a falar aqui da velocidade a que o território de Luanda foi ocupado. Né? Portanto, a cidade colonial representa 20 km quadrados. O espaço territorial de Luanda, que é este que estamos a falar aqui, que hoje está ocupado de diferentes formas, tem 2.000 km quadrados. Quer dizer que a Luanda estruturada no período colonial representa 1% do que está ocupado hoje. Isso é para percebermos a dimensão do desafio. Portanto, isso ao longo dos tempos, nós mostramos aqui na última década dos anos 80 aos anos 2000, quase que fizemos 10 vezes o que tinha sido feito até o período colonial. Portanto, quando estamos a falar da ocupação, sobre aquela hidrografia de que falamos, estamos a falar que é preciso abordar a questão do saneamento. Primeiro, porque eu vou ter que fornecer água potável para essa gente toda, porque eles vão ter que consumir água para os diferentes fins, quer para o fim doméstico, quer para os serviços, quer para o parque industrial. E, por outro lado, esta água, para continuar o ciclo, tem que ser recolhida, não é? Se é água residual, tem que ser tratada antes de ser devolvida ao mar. Se estamos a falar só de água pluvial, estamos a falar que quando a própria chuva criou o seu caminho, os seus caminhos para o mar. Então, nós temos a obrigação de, ao ocupar o território, primeiro respeitar esses caminhos, porque eles são únicos. Portanto, não existem dois caminhos, a água criou para cada uma das bacias um único caminho para o mar, e quando estamos a ocupar temos que respeitar isso. E temos que ajustar as dimensões dessas infraestruturas à nova ocupação. Por quê? Porque uma coisa é um território virgem, onde não há ocupação, em que o balanço hídrico é normal, ou seja, uma parte da água, quando a chuva cai, uma parte vai se infiltrar, outra vai evaporar, e só uma parte vai correr o canal até chegar ao mar. Mas quando eu começo a ocupar o território, eu impermeabilizo. O que quer dizer que a componente infiltração deixa de existir. Eu vou ter outros caudais nas linhas d'água, quer dizer que eu tenho que redimensionar essas infraestruturas para os novos caudais. Portanto, isso quando estamos a falar de estruturar a estruturação urbana da macro-drenagem, é ajustar a essa condição de novos caudais devido à ocupação que nós fazemos do território. Faz favor. Bem, eu adiantei-me, mas isto aqui é para dizer que, mesmo no período colonial,
Os limites de infraestruturação estão aqui. A zona cor-de-rosa, verde e amarela. Se olharem para isto que está aqui, é a ocupação já no período colonial sem infraestrutura. Sem infraestrutura de drenagem propriamente dita. Por isso é que até 1975 nem a zona da Cidadela tinha o canal principal de drenagem, que é assinado da Câmara. Portanto, da Cidadela para frente, tudo era zona que nem era possível infraestruturar porque não tinham a macro drenagem criada. Portanto, os caminhos principais da água não estavam infraestruturados. Por isso, para os mais velhos, ouviram o Luís Visconde cantar, né? Tempo chuvoso no subúrbio não vou. Foi, exatamente. Porque também já não tinha infraestrutura. Né? Eu cresci no Cazenga e nós, quando víssemos as nuvens escuras, dizíamos logo: Nossa Senhora da Conceição, vem o sol, não vem a chuva. Né? É porque já era um problema, né? E éramos miúdos. Né? Portanto, isso é para dizer que é um problema antigo. Ou seja, Luanda cresceu sempre a reboque dos problemas. Luanda nunca antecipou-se. Luanda, na verdade, nunca foi aquele meio em que os acontecimentos são planificados. Né? Então, somos forçados. A estruturação da drenagem da zona baixa resulta das chuvas de 62, 63, em que toda a zona baixa da cidade foi destruída. O primeiro plano diretor de 82 com a hidroportos resulta das chuvas de 82, ou seja, sempre que há um ciclo de chuvas que cria problema, nós recordamos que é preciso planificar. Quando a crise passa, a gente continua a ocupar o território exatamente da mesma forma. Então, quando estamos a falar do diagnóstico que foi feito, estamos a falar da gestão de saneamento, estamos a falar do conceito que foi utilizado, o tipo de sistema e o dimensionamento. São as três questões sobre que temos que apresentar em relação à cidade existente, aos sistemas da cidade antiga. Bem, o conceito qual é? Eu disse há bocado, é do esgotamento. A zona baixa de Luanda ainda pensa no esgoto, ou seja, eu só tenho que afastar a água residual utilizando o caminho da água pluvial, porque o mar é imenso. Né? O mar autodepora-se, né? E tudo que nós lançamos para lá ele absorve. Né? Por isso temos os problemas da contaminação da Baía de Luanda e agora corremos o grande risco de contaminar também a Baía do Mussul, porque o Mulenvos, né? o Cambamba descarrega na Baía do Mussul já. Aquilo já é Baía do Mussul. O conceito de esgotos, ou seja, considerar que água pluvial e água residual, se o objetivo é afastar, podem ser considerados o mesmo problema, também tinha fundamento. Tinha o primeiro fundamento de que não chove todo ano. Portanto, em Luanda chove de outubro a maio. Portanto, eu não tenho necessidade de construir um sistema de drenagem só para a água pluvial. Porque há um período de junho a outubro que não vai funcionar, porque se não chove não vai funcionar. Então os economistas também diziam que os sistemas unitários eram os mais aconselháveis do ponto de vista do investimento e também do ponto de vista da exploração. A outra questão que justificava os sistemas unitários era de que quando eu tenho um sistema só para água residual, que depende da quantidade do consumo das nossas casas, se eu consumir pouca água, cada vez que eu for ao autoclismo, né, o arrasto dos dejetos é muito mais difícil. E o mesmo reflete também nos coletores. Os coletores de cabeceira, os coletores que recebem as primeiras casas, como têm poucos caudais, funcionam com alguma dificuldade. Então considerava-se que o período da chuva é que era o período de autolavagem. Portanto, a água da chuva ajudava a levar os dejetos. Então, os sistemas unitários eram considerados também funcionais por causa disso, porque também faziam a autolavagem dos coletores na época da chuva. Portanto, aqui também para perceber que o regime de chuvas de Luanda é intenso, né? É só de olharem para a forma como e dimensionar os sistemas de saneamento
requer decidir para qual das chuvas eu vou calcular. Portanto, a diferença entre a drenagem pluvial e a drenagem residual é que a quantidade, os caudais de água residual dependem do consumo de água, que quantidade eu consumi e coloco no sistema, e a água pluvial já depende da intensidade de uma chuva. No fundo estamos a falar, os coletores eram projetados só para a água da chuva. Já sabia que para a água da chuva, como é maior, já nem havia necessidade de calcular a água residual. Mas, na verdade, hoje, sabendo que a água residual não tratada, porque quando eu tenho sistemas unitários, eu não tenho a possibilidade de tratar a água residual. E esta água residual é que contamina, porque a água pluvial não contamina. Então, em nome das questões ambientais, eu tenho necessariamente que separar as duas coisas. Portanto, a Baía de Luanda não voltará a ser uma Baía de Luanda em que a gente possa tomar banho, enquanto nós não separarmos os sistemas e interceptarmos a água residual para que ela não contamine a Baía. Bem, a outra questão que falamos é, aqui vamos falar do estado físico. Portanto, isto aqui é o diagnóstico feito no âmbito do plano diretor de saneamento, em que isto aqui como está no mapa, isto aqui seria a zona do Miramar, isto aqui é o São Paulo, aqui é o cemitério, aqui estamos a falar da zona do eixo do Lago do Ambiente. Lago do Ambiente, aqui estamos a imaginar, aqui é o Ministério do Interior, só para que nos situemos, não é? Este aqui é o cadastro da rede com o diagnóstico. Portanto, conforme vem, em cada rua só tem um único coletor, que é um coletor unitário, que recebe água residual e água pluvial. Aqui deixa só introduzir o conceito de que também se considerava, e a Luanda antiga foi, considerava-se que as fossas céticas que estavam associadas a cada uma das casas seriam o elemento depurador. Ou seja, a água residual, ao passar por uma fossa cética, o efluente desta fossa cética já poderia ser considerado água tratada, e por isso eu já podia juntar água pluvial e não haveria poluição da Baía. Mas nós todos sabemos que as performances de uma fossa cética não levam o efluente às características de não poluente. Portanto, aqui em azul estão os coletores que funcionam, em verde estão aqueles que precisam de limpeza e em vermelho são aqueles que estão bloqueados. Porque a rede de coletores da cidade baixa de Luanda foram construídas principalmente nos anos 60 e o período de vida útil, que são os de betão, não passa dos 30 anos. No fundo estamos a falar dos anos 90. O tempo de vida útil seria os anos 90. Então nós já estamos em 2000 e qualquer coisa, que se há coletores que já colapsaram, é normal, porque o tempo de vida útil deles e com a dificuldade de manutenção que nós temos também. Tem mais uma questão, que é a questão do dimensionamento. Ao dimensionarmos, falamos dos sistemas unitários, nós consideramos a água pluvial mais a água residual resultante deste tipo de ocupação. Foi assim que foram dimensionados os coletores. Hoje nós, em vez desta casa, nós temos prédios. Portanto, o dimensionamento dos sistemas de coletores não pode estar correto. Primeiro é que já passou o tempo de vida útil, o limite de cálculo, e depois é que nós alteramos o tipo de ocupação. Por isso é que nós dissemos que o sistema de drenagem, o sistema de saneamento da zona baixa de Luanda é caduco, porque o seu conceito está errado, né? Naquela altura estava certo, mas hoje está errado, porque nós, se queremos deixar de poluir a Baía de Luanda, temos que alterar o sistema. Temos que ter sistema para água residual e sistema para água pluvial. O sistema existente não tem como atender às novas demandas, exatamente porque os diâmetros que estão lá foram considerados por uma ocupação e por um período de cálculo que já passou, e do ponto de vista físico, portanto, eles não têm como continuar a existir. Bem, então aqui está o plano diretor de saneamento, um bocado na perspectiva macro. Nós aqui não estamos a falar
depois do diagnóstico, qual foi o entendimento sobre o que deve ser feito em Luanda. Estão ali as diferentes bacias, estão os limites, o Kwanza e o Ubengo. Aqui estão as linhas principais da drenagem, chamamos a hidrografia fundamental da cidade de Luanda. Este aqui é o limite da bacia do Cambamba. Este aqui é o braço principal que começa no novo aeroporto, apanha o Zango todo, chega aqui, apanha o Zango zero, entra em Viana, vem por aqui, aqui chega no Quilamba que acha, aqui passa atrás do Nova Vida, depois Talatona e depois descarrega no mar. 63 quilômetros. Estruturar isso representa o quê? Por isso é que quando chove no Zango Zero não há como tirar a água. Não há como tirar a água porque falta a estrutura que traz a água até o mar. Se eu não tenho a macro drenagem, eu não tenho como chegar, eu não tenho como tirar a água de lá. Por isso é que as opções são... como é que chama? Fazer as bacias de as retenção. bacias, sim, colocam-se umas bacias de retenção. Pronto, isso é o que se faz, não é o que deve ser feito. Okay? Por isso é que nós São paliativos, então. Sim, são paliativos, sim. Bem, então estruturar isto é que é o desafio principal. E estão aqui as estações de tratamento de águas residuais, porque estruturar representaria introduzir e dimensionar corretamente os canais para a água pluvial, ao longo deles, para que tudo se faça por gravidade, é preciso coletar os interceptores para a água residual, onde cada uma das urbanizações vai ligar a sua água residual, e a água residual chega à foz de cada um dos braços principais, tem a estação de tratamento de águas residuais principal de cada uma das bacias. A água residual é tratada e depois rejeitada no mar. Portanto, o conceito de saneamento é exatamente este. É o que está no plano diretor de saneamento do Luanda. Para as diferentes bacias. Aqui, isto aqui seria, na altura em que nós desenhamos o plano diretor, a ideia era que Luanda cresceria para sul, para a zona dos Ramiros. Né? Então, eu não vou falar muito desta zona, porque na realidade depois não seguiu esta orientação de que Luanda cresceria para sul. Luanda está a crescer um bocadinho para todos os lados. Bem, então, o problema está ali, o plano diretor está desenhado, o que é que devemos fazer. Então, agora vamos... A ideia, os conceitos, os princípios do plano diretor, vamos trazê-los para cada uma das zonas. Eu falei muito sobre a zona urbana. A zona urbana, quando chove, fica assim. A Baía de Luanda continua a ser poluída. Portanto, o desafio é este de que nós falamos. Tem que refazer todo o sistema, redimensionar de forma separada a água pluvial e a água residual. Aqui estamos a falar da zona de transição. É tudo que cresceu no pós-colonial. Portanto, na verdade, estamos a falar do Kazenga até a autoestrada. Exceção aos núcleos de Viana e um bocado de Cacoaba. O resto cresceu de que forma? Desordenado. Completamente desordenado. Sem critério. Eu costumo dizer, né? Para não dizer desordenado, digo sem critério. Né? Sem critério válido, né? Mas cresceu. E como cresceu. Portanto, é esta imagem que nós temos aqui. É a zona de crescimento irregular e as suas consequências. Quando chegamos aí a 2004, disse não, também Luanda não pode crescer assim. Então, da autoestrada para frente, vamos construir as novas urbanizações. Mas a verdade é que estas novas urbanizações só podem ser viáveis se eu estruturar isso que está aqui. E exatamente, porque a água tem que vir parar ao mar. Portanto, eu não tenho como viabilizar a drenagem das urbanizações sem que se estruture, e eu costumo dizer sempre, de jusante para montante, todo o sistema de drenagem da cidade. E principalmente, a sequência lógica, eu tenho que ter a macro drenagem, para que depois eu viabilize a micro drenagem das urbanizações. Eu primeiro tenho que ter a macro drenagem. Este é o que eu costumo dizer, a prioridade para Luanda.
Enquanto não fizermos isso, todo o resto é... Inclusive, nós temos hoje, na unidade técnica, reclamações de urbanizações que foram construídas sobre linhas de água que são inundadas durante a época chuvosa e nos é pedido uma solução. A gente diz, não tem. A solução é no macroplaneamento. O macroplaneamento, antes de implantar a urbanização, nós temos que discutir a sua localização e a sua conexão com as macroestruturas, a macroinfraestrutura. Depois de construir já é muito difícil, porque a gente não consegue levantar uma urbanização e colocar no outro sítio para deixar. Portanto, aqui temos os 3 desafios de Luanda. Quando estamos a falar do que deve ser feito em Luanda, nós consideramos que esses são os 3 principais desafios, cada um refletindo a particularidade da zona da cidade a que estamos a falar. Bem, aqui colocamos com as urbanizações, para dizer que enquanto eu não fizer isto é o Quilamba, né? Isso aqui é? É o Camama, o Quilamba, o Zango Zero, aqui é a própria cidade de Viana. Tudo isto que está aqui é inviável. Do ponto de vista da sustentabilidade das opções, é inviável. Agora, assim, costumam dizer que é o que nos costumam transmitir, mas isto é muito dinheiro. Claro que é muito dinheiro. Nós temos consciência de que é muito dinheiro. Mas o ser muito dinheiro não nos pode permitir não fazer nada. Porque não fazer nada, se continuarmos neste caminho do não fazer nada ao longo dos anos, daqui para um bocado é que a cidade colapsa. Porque eu tenho, em cada ano que passa, e como os ciclos chuvosos não são permanentes, ou seja, as chuvas mais intensas são menos frequentes. As chuvas que costumam trazer problemas em Luanda têm período de retorno de 20 anos. 62, 82, 2002, agora vamos esperar 2022. Nesses intervalos, como não há chuvas intensas, as pessoas aproximam-se das valas, as construções aproximam-se das valas. Porque as pessoas pensam que, como choveu pouco, eu posso ganhar mais um espaço. Né? Então, se não fizermos isso daqui para um bocado, ou nós tiramos as pessoas, ou a água vai ser responsabilizada de o fazer. E ali então é que é catástrofe. Né? Nesse caso seria catástrofe. Portanto, o que a gente diz é, e aqui estamos a falar da instituição TGC, nós percebemos que este processo de infraestruturação da macrodrenagem e da microdrenagem devia ser um processo controlado. Né? Já que a ocupação não foi controlada, agora temos que encontrar aqui uma cirurgia, porque isso aqui já precisa de cirurgia, isso aqui já não é... A cirurgia é todos os anos fazermos alguma coisa. Eu digo, todos os anos façamos alguma coisa, vamos chegar ao ano 20, ao ano 20, ao ano 30 com alguma coisa feita. Portanto, esses aqui são... E agora nós temos, aqui é o sequel, né? Eu tenho o sequel que tem que descarregar em Cacoaco. Eu construí aqui o metar. Vou dizer, olha, já que é uma cidade, pelo menos tem que ter uma estação de tratamento de água residual, eu não posso atirar. Mas agora a pergunta é, se eu tenho um efluente aqui, depois de tratado, o que é que eu faço com ele? Eu tenho que atirar na linha de drenagem, né? Eu tenho que atirar, é o único caminho. Né? Mas então, se eu tratei, a razão do tratamento da água aqui é para que ela não poluísse a Baía de Cacoaco, que é aqui. Porque isso descarrega na Baía de Cacoaco. Então, se eu tratei, depois atiro num canal onde tem água não tratada, eu chego à Baía de Luanda com água residual não tratada novamente. Por isso é que no plano diretor, as etapas têm que ser construídas aqui. Tem que ser na Foz. Na Foz onde tem que estar. Porque senão as etapas não desempenham a sua função, que é de evitar a poluição do meio receptor. Né? Bem, o que nós estamos a dizer, mais do que dizer que é caro, é melhor ir fazendo,
ir fazendo, né? Então é o que a unidade técnica tem estado a fazer. Isto aqui é a zona da cidade, o primeiro braço a ser estruturado, a saída de Luanda, é o canal da Senado da Câmara, porque conforme vocês veem aqui, o limite da bacia de drenagem é que pega as Bs e as Cs, aqui um bocado da Terra Nova, toda essa zona do bairro Popular, né? A própria Vila Alice, grande parte da zona do aeroporto. Enquanto nós não temos uma macro-drenagem, eu não tenho como viabilizar a micro-drenagem. Não tenho como fazer isso, porque eu não tenho sítio onde se liga. Então, por isso é que nos projetos da unidade técnica nós colocamos a macro-drenagem e a requalificação integrada das infraestruturas de alguns bairros. Como exemplo, para dizer que só é possível requalificar os bairros se eu tiver macro-drenagem. Porque se eu não drenar a água, até o fornecimento de energia é um problema. Eu vou matar as pessoas eletrocutadas. Por isso é que há uns bairros onde quando chove mandam logo desligar a energia. Não é? Tem que desligar a energia. Não é? Porque senão eu transformo um benefício, um bem, que é a energia elétrica, num novo problema. Então é isso que temos estado a fazer. Né? Esses são os subcanais, mas depois esses todos vão dar naquele canal principal que a gente falou, que começa na cabeceira do novo aeroporto e vai até a Foz. Bem, o outro braço é do Kazenga, o canal do Kazenga, todos vocês têm estado a acompanhar a construção do canal do Kazenga, que depois se junta a Senado da Câmara aqui e depois vão para o Cambaba. O que é estruturar, é o que nós estamos a dizer, é ter no meio um canal que trate da recolha e do transporte até o mar da água pluvial que resulta das ligações das diferentes urbanizações, mas aqui, e de forma paralela, eu não trouxe aqui, mas aqui temos aquelas vias, as vias que a gente coloca aqui é para proteger os interceptores de água residual, porque depois tem que as urbanizações têm que ligar as águas residuais nesses interceptores que depois vão às etares tratam e lançamos para o mar. Estruturar o sistema de macro-drenagem de Luanda é exatamente isso que nós estamos a falar. Portanto, para perceber o desafio, portanto, aqui a ocupação já existe. Né? Grande parte do esforço financeiro é com realojamento, porque as pessoas já estão na vala. E eu, como tenho que redimensionar, o canal já não pode ter o mesmo tamanho, tem que ser maior, né? Porque os caudais são outros. Né? O desafio é este e aqui nós temos aqui a Foz, aqui onde está o Cambamba, aqui é a Ponte Molhada. Aqui estamos a falar do Belas, aqui é toda a zona Talatona, aqui é o Nova Vida. Quando viemos para aqui estamos na Torada, onde nós estamos, e aqui estamos a caminho da cidade. Quando chegamos aqui, onde chamam Vale dos Elefantes, como é que chama? Olhando contigo, no Catintão. Catintão. Não. Chamam o quê? Aquele lago dos Elefantes? Dos Elefantes. Onde faz agricultura com água residual. Pronto, Mas é Catintão. Na zona do Catintão é onde se junta um dos braços que vem da cidade universitária. Bem, nós consideramos que abordar esta zona aqui apenas como um elemento de drenagem da cidade seria fazer com que Luanda perdesse uma grande oportunidade de resolver outros problemas. Porque na verdade eu aqui, entrando no Benfica, aqui na ponte do Benfica, eu saio na cidade. Se eu for por aqui, saio aqui vou dar ao Quilamba. Se eu continuar por aqui, eu aqui tenho toda esta zona de ocupação muito irregular, como é o Catintão, o Rasta, né? O bairro do Rasta, aqueles bairros todos, sim, que na verdade eles têm consciência de que só moram aqui na época seca, porque na época chuvosa, porque o caudal que vem
tira qualquer casa, eles próprios mudam, exatamente porque estão num percurso principal da água da província de Luanda. Portanto, é por ali onde passa a água de uma bacia principal da cidade. Então, na verdade, nós já temos que realojar. Para construir a macro-drenagem, nós temos que realojar. Mas será que se eu não realojar mais 20 metros para cada lado, eu não coloco as linhas de transporte de massas? Será que eu não resolvo outros problemas que a cidade vive? Mobilidade, infraestruturas principais. Por isso é que nós estamos a apresentar isto não como um elemento só da macro-drenagem, mas estamos a dizer que aqui é a oportunidade de desenvolver toda esta zona que está aqui. Porque se eu colocar aqui a infraestrutura, o transporte, o fornecimento de água, eu viabilizo a vida, né? No fundo eu crio a coluna vertebral do desenvolvimento da parte mais conflituosa da cidade de Luanda. Portanto, nós estamos a apresentar isso como o corredor do Cambamba, que não trata só as questões da drenagem, mas também trata das questões. É um projeto que nós apresentamos, tomamos a iniciativa de apresentar, mas partilhamos com os diferentes setores sobre como pensa, o setor dos transportes, o setor das comunicações, todos os setores que têm infraestruturas vitais para a vida da cidade. Portanto, aqui são ideias do que poderia ser construído ali, né? As coisas que podem ser construídas. E aqui seria, na verdade, nós teríamos os canais para drenar água pluvial colocados aqui. Aqui teríamos os interceptores para água residual, mas aqui com mais 20 metros nós colocaríamos as linhas de transporte e as vias estruturantes da cidade, porque ali é onde precisamos. Na verdade, temos estado a ver alguns nós rodoviários que depois não têm saída, né? Quando nós ali, como já são canais que têm saída até o novo aeroporto, na verdade nós teríamos vias estruturantes e corredores de infraestruturas importantes para a vida de Luanda. Bem, esses são os desafios do saneamento, né? Saneamento na perspectiva, não vou dizer, os desafios que apresentamos ali têm a ver com o problema da água residual e da água pluvial. Eu disse no início, não faz sentido falar de água residual sem falar do abastecimento de água. Porque se eu não tiver a água, se não houver abastecimento de água, não há como existir água residual. Então, por isso é que, e para os mais velhos, Luanda, antes da independência, tinha os SMAI, não é? Que eram os serviços municipalizados de água, eletricidade e saneamento. Exatamente porque água e saneamento eram uma mesma instituição. Então, eu vou procurar em 2 slides falar das questões de macroplaneamento. Eu não vou entrar nas questões da água como sistemas operacionais, mas na questão do macroplaneamento. Ou seja, se eu, para viabilizar o saneamento, tenho que ter água, só os per capita, só os consumos certos de água potável viabilizam o saneamento. Eu, se tenho consumos por habitante acima dos 100 litros por habitante dia, eu comprometo o funcionamento do sistema de drenagem. Porque cada descarga no autoclismo, por alguma razão, são de 6 a 8 litros. Os nossos chuveiros, o tomar banho, por alguma razão, cada banho está entre os 15 e os 20 litros. Ou lavar a mão, por qualquer razão, são 5 litros por cada fluxo. É porque é a quantidade de água necessária para que eu arraste os dejetos. Se eu não tenho essa quantidade de água, o sistema de saneamento também não funciona como deve ser. Então, eu, quando olho para essas imagens, e vimos lá as questões dos romanos, isso já os romanos tinham resolvido. Porque os romanos já diziam que a água tem que ser protegida, a água tem que chegar ao consumidor, porque é um problema de saúde pública. Eu não posso entregar isso a um catador. Eu não posso entregar isto ao mercado informal, porque a água é um bem insubstituível. Eu não tenho como substituir a água.
E a água tem que chegar potável. Quando nós estamos nesses circuitos, foi o que aconteceu com as novas civilizações depois do romano. Entenderam que cada um podia resolver o seu problema. No fundo, o setor público absteve-se de assumir uma responsabilidade que é fundamental. O abastecimento de água, e eu explico em muitas ocasiões, os nórdicos só começaram a cobrar a água nos anos 80. Porque consideram que a água é um bem insubstituível. O facto da pessoa não ter dinheiro para pagar a água não me permite interromper o fornecimento. Porque eu protejo a vida. Se eu não lhe dou a água, eu coloco em causa a vida dele. Né? Um bem maior. Okay? E a outra questão é que daquele lado, para os suecos, a única instituição que está autorizada a interromper o fornecimento de água é o tribunal. Não é a empresa d'água. A empresa d'água, se eu não pagar 2 faturas, tem que apresentar o caso ao tribunal. Né? Só o tribunal interrompe o fornecimento do abastecimento. Exatamente, eu quero chamar aqui a atenção para o valor que se deve dar à água. A água enquanto bem insubstituível. Né? Bem, e isto aqui mostra um bocado, e eu costumo dizer que aqui estão misturadas as questões de disponibilidade com as questões de acesso. Eu não posso ter acesso a um bem que não está disponível. Portanto, e a questão da disponibilidade resolve-se no macroplaneamento. Ou seja, quando eu estou a desenhar uma cidade, é que eu tenho que decidir que as infraestruturas eu vou calcular para uma população que vai acontecer daqui a 20 anos. Eu não calculo para a população de hoje. Eu tenho que calcular para o que acontece daqui a 20 anos. De formas que há um conjunto de infraestruturas que eu construo hoje para que daqui a 20 anos a minha capacidade seja aquela. Porque se eu também não começar hoje, eu chego aos 20 anos sem aquela capacidade, sem aquela disponibilidade. Agora, as questões do acesso são infraestrutura. Ou seja, eu posso ter a água. Agora, para levar as pessoas, eu tenho que infraestruturar. E o desafio principal de Luanda para discutir acessibilidade é infraestruturação. Para a disponibilidade é investimento, com as contas certas, com os números certos, mas a disponibilidade já é infraestruturação. Portanto, quando eu permito que cada casa tenha um recipiente, eu é que estou a causar stress ao sistema. Porque ninguém precisa de 10 mil litros por dia. Não é? Nenhum de nós consome 10 mil litros por dia. Quando eu encho o meu tanque com 10 mil litros, eu estou a inviabilizar que outros consumam. Portanto, na verdade, os reservatórios provocam um novo stress ao sistema. Porque os sistemas de abastecimento de água devem reduzir os reservatórios ao mínimo possível. Porque cada vez que eu armazeno, eu deterioro a qualidade da água. Portanto, eu inverso. Nós pensamos que, tendo tanques, nós estamos a... Não, nós estamos a criar 2 problemas. Estamos a alterar o gráfico de consumo e também estamos a criar um problema de alteração da qualidade da água. Então, este é o desafio do setor das águas em termos de macroplaneamento. E se calhar aqui no quadro seguinte temos os números. Né? Em 2010 o setor dizia que precisava de 9 metros cúbicos por segundo. Né? 9 metros cúbicos por segundo são próximo de 700 mil metros cúbicos de água por dia. Se eu repartir esses 700 mil metros cúbicos de água por 200, que é o per capita de cada um de nós, eu estou a falar de que Luanda tinha ali em 2011 apenas 3 milhões e meio de habitantes. Então vamos agora para 2019. Né? 2019 é aqui. Eu se estou a dizer que seriam 16 metros cúbicos, está a falar de 1 milhão e qualquer coisa. Quando o setor disponibiliza,
são 500 mil. Então, a perspectiva do setor seria de que em 2014 passaria aqui. Este aqui é o gráfico do consumo, né? A necessidade. Esta aqui é a resposta. Então, nós estamos a dizer que nos próximos 15 anos nós vamos continuar com déficit. Mesmo construindo o primeiro sistema e o segundo sistema, nós temos 15 anos de déficit. Para nós é uma abordagem errada. Se eu não resolvo o problema da água em Luanda, eu inviabilizo o crescimento da cidade. Eu inviabilizo o desenvolvimento da cidade. Porque a água é fundamental. Então, o que nós estamos a falar em termos de macroplaneamento, e é um bocado um dos desafios da nossa instituição, no âmbito da transferência de competências e de responsabilidades. Luanda, enquanto província, enquanto, como é que chama? Unidade funcional do Estado, é que tem que discutir esse problema como deve ser, porque se não se resolve o problema da água, eu não resolvo o problema da saúde pública, não resolvo o problema do saneamento, não resolvo um conjunto de outros problemas. Então tem que dar solução a esse problema. Então é uma discussão que temos estado a ter agora no âmbito da abordagem com o Banco Mundial, para que se resolva de forma integrada. O problema do saneamento e do abastecimento de água que se resolva de forma integrada. É preciso nivelar os planos diretores e trazer à discussão uma solução mais integrada, para que a gente leve a água onde tem saneamento e não coloque saneamento onde não há água. Porque em termos de investimento isso... Bem, aqui seriam as questões que eu coloquei lá em cima. Bem, eu vou finalizar a minha abordagem com uma parte que é tudo que nós falamos em engenharia. Nós estamos a falar de engenharia, né? Mas as soluções de engenharia precisam de um contexto institucional correto e de um modelo de financiamento correto. Ou seja, os engenheiros podem decidir tudo, podem desenhar tudo corretamente, mas se as decisões não são ajustadas ao pensamento técnico, também não funciona. Então, eu coloco aqui o que nós consideramos de sustentabilidade. Não basta ter os sistemas funcionais, mas é preciso que eles perdurem. Então, para perdurarem, eles têm que ter um enquadramento institucional correto e um modelo de financiamento correto. Porque senão funciona um ano, no ano seguinte já não funciona. Exatamente porque não está ajustado. E a questão institucional hoje é muito importante, porque nós estamos a falar da transferência das competências para o autarca, que vai ser o município, né? E em muitos casos nós estamos a discutir profundamente o que é isso, o que é que deve ser transferível e o que é que não deve ser transferido. Então eu apresento aqui o que se chama o modelo de entradas e saídas de qualquer... Isso é gestão urbana, né? Eu tenho aqui a sociedade, né, que tem demandas para a produção, para a habitação, para o lazer e para o consumo. Isto é a nossa sociedade. Então tem coisas que a gente tem que fornecer, a água, a energia, matérias-primas e produtos acabados. E tem as coisas que resultam disso. Portanto, quando eu meto água, eu tenho que tirar água residual. Quando eu meto a chuva, eu tenho que tirar água pluvial. Quando eu tenho os produtos, as matérias-primas, eu tenho produção, eu vou ter resíduos. Quando eu tenho consumo, eu no fundo vou ter resíduos. Quando tenho os bens de uso e de consumo, eu tenho resíduos. Para que isto funcione, eu tenho que encontrar uma equação de sustentabilidade para isso. Porque senão... E o que caracteriza os sistemas, as particularidades dos sistemas de entrada, dos sistemas de saída, são essas três coisas que estão aqui. Portanto, ao contrário dos sistemas de entrada, né, aqui, tudo isto eu posso fazer sem precisar da intervenção das pessoas. Eu quando quero projetar um sistema de abastecimento de água, eu projeto desde a captação, o tratamento, a distribuição,
As pessoas só interferem no momento que abre a torneira. Portanto, eu, em teoria, eu posso até posso negligenciar a participação das pessoas. Como são sistemas de abastecimento, é um bem que eu preciso. É fácil cobrar. Não é? Por isso é que eu tenho o contador da energia, o contador da água, porque é um bem de entrada. Eu posso condicionar o fornecimento. Se ele não me pagar, eu corto. E ponto final. E ele é obrigado a pagar. É o tribunal. E a última particularidade que é essa, que é uma discussão moderna, é dizer que, embora as atribuições sejam do poder público, eu posso buscar outros intervenientes. Hoje o mundo tem muita poupança do lado privado, tem muitas competências de gestão do lado do setor privado. Então hoje discute-se muito essa participação do setor privado naquelas tarefas que são tradicionalmente a responsabilidade do Estado. Então aqui, nesta perspectiva, é muito mais fácil eu entregar ao setor privado estas funções que estão aqui do que estas. Porque essas aqui são até tarifadas. Eu posso estabelecer tarifas. Ou seja, você paga em função do que você consome. Para estas que estão aqui, já não é fácil. Cobrar o lixo não é fácil. Cobrar a água residual não é fácil. Cobrar poluição, né, também não é fácil. Né? Então, o equilíbrio desse sistema está no modelo de instituições, quem na realidade tem a responsabilidade de fazer, e a forma como se paga. A forma como se dá sustentabilidade financeira ao modelo. Então essa é uma discussão que nós também estamos a fazer hoje, até porque eu mostrei no sistema de saneamento um canal que começa na cabeceira do novo aeroporto, corta os Zangos, passa por Viana, chega no Quilamba Quiache, passa o Talatona, depois vai ao mar. Esse canal eu entrego a que município? Quem é o município responsável por isso? É intermunicipal, porque nós estamos a dizer, a abordagem da municipalização dos serviços tem de ser separada entre municípios de metrópoles e municípios pequenos. Porque os municípios das metrópoles são unidades funcionais de uma mesma cidade. Porque até partilham vias, partilham infraestruturas. Então, o conceito de descentralização, do ponto de vista material, tem que ter em conta isso. Porque senão eu dou a uma instituição responsabilidade que ela, do ponto de vista material, não tem como realizar. Então, por isso é que nas grandes metrópoles tem os municípios e os serviços intermunicipais. Os serviços intermunicipais, eu considero que devem continuar na ala da província. Ou seja, Luanda, o próprio município de Luanda, nem tem acesso ao rio para discutir o assunto do seu abastecimento de água. Porque o rio está em Viana, o outro rio está em Cacoaco. Portanto, nem faz sentido Luanda tentar ir buscar uma captação só para si e trazer para Luanda, porque até é contrassenso. Agora, faz sentido é ter uma infraestrutura municipal que presta serviço, que no fundo disponibiliza serviços a cada um dos municípios. De que forma, se o município paga a infraestrutura intramunicipal, essa é outra discussão. Mas não se pode entregar, não se deve, na verdade, entregar infraestruturas de caráter intermunicipal a um município de forma isolada. Porque não vai funcionar, não tem como funcionar. O canal que chega no Quilamba Quiache tem que estar dimensionado para receber a água que vem de Viana. Portanto, eu não posso dar às autoridades do Quilamba Quiache a possibilidade dele desenhar porque ele não tem a visão do conjunto. A visão do conjunto tem que ser de uma infraestrutura, de um setor intramunicipal. Né? Pronto, coloquei aqui as questões de organização institucional e financiamento. Bem, financiar isso. Eu só posso cobrar isto que está aqui através disto aqui. Portanto, eu não tenho possibilidade de cobrar de forma eficiente
a água residual, o lixo, tudo que são rejeitos, se eu não associar isto a um sistema de fornecimento. Por isso é que hoje os municípios têm a fatura única. Numa fatura única onde eu meto a água, a eletricidade, meto o lixo. Portanto, é, como é que chama? Um contrato de adesão, né? Você paga numa fatura todos os serviços. Isto é que dá o equilíbrio de funcionamento dos municípios. É o que nós não temos hoje, né? A discussão hoje sobre como é que vamos dar sustentabilidade aos nossos municípios é que nós não temos um modelo que dê resposta a esse conjunto de questões. Pronto, eu ficaria por aqui. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, engenheiro Antas. Eu posso arrancar com umas perguntas? Sim. Dá-me só a tua agenda para que eu tome nota. Eu posso puxar uma cadeira para tomar nota? Sim, claro. Uma folha de papel. Uma folha, não tem uma folha só para... Olha para uma folha de papel. Parece que um comentário, porque já eu e o Sr. Cookie já tivemos a oportunidade de conversar com o engenheiro Antas e a equipe dela há umas semanas. E eu me lembro uma das preocupações que discutimos realmente foi também relacionado com o financiamento do sistema. Uma foi esta, como recuperar os custos de manutenção e funcionamento, que acho que está claro, mas acho investimentos capitais no infraestrutura no início. Acho investimentos necessários para Luanda são bastante grandes e parece que pode levar 10 anos, 15 anos para a implementação dos sistemas. Uma coisa realmente interessante, eu acho que Sr. Cookie descobrimos no nosso diagnóstico nas 3 cidades onde estudamos, é que Luanda, graças ao trabalho do engenheiro Antas, é a única sítio, a única cidade ou centro urbana no país que realmente tem uma visão, uma estratégia já elaborada que, de facto, pode passar para a implementação. O plano do Luanda já está baseado numa estratégia bem clara em análise ambiental, etc. Mas as outras cidades, mesmo no aspecto de saneamento, vimos que nem as administrações municipais ou os governos provinciais começaram a pensar de uma maneira séria sobre o problema do saneamento. Mas um problema com a governação destes serviços é que eu lembro que discutimos os prazos dos próprios ministros, os prazos dos novos autarquias e os prazos dos governos. É um ciclo de 4 ou 5 anos. Hein? E os investimentos necessários são muito mais do que isso. Hein? Os prazos. Hein? É difícil convencer os governantes que querem mostrar realmente resultados para entrar na próxima ronda das eleições. Tem de mostrar resultados, não só obras em curso. E isto é um problema grande. Parece que ali os investimentos das instituições como o Banco Mundial, o Banco Africano, etc., que têm uma visão do investimento de longo prazo, pode ajudar na implementação destes programas. Mas vimos também o pensamento do Banco Mundial também está a começar a mudar. Estão mais e mais preocupados com
entrega dos resultados dos METs do Millennium, ou METs agora sustentáveis, que também têm seus prazos, hein? Acho que são os prazos de 15 em 15 anos, estes ciclos dos METs internacionais, mas as instituições internacionais também estão preocupadas com o curto e médio prazo, hein? Como durante a construção das infraestruturas de longo prazo, hein? Como os consumidores podem ser servidos nestes prazos médios, hein? Porque para cada família de ter acesso do sistemas dos esgotos, dos próprios esgotos, hein? Pode, como eu disse, pode ser mais 15 ou 20 anos, hein? Se há soluções de médio prazo que pode ser implementado, que não vão, que parece que logo pode ser ligado ou pode ser aproveitado numa infraestrutura que pode entrar no funcionamento de longo prazo. Isto é, realmente, acho que o nosso projeto, o Banco Mundial, está a tentar procurar soluções ou informação que pode ser aproveitado também durante aquele período quando as grandes infraestruturas estão em construção. Não sei se temos... O Sr. Capitão, eu não sei se quer liderar ou... há outros comentários, questões? Não, eu tenho sim. O que eu queria perceber do engenheiro, talvez quer me beneficiar da dúvida em relação aos argumentos que apresentou a construção das ETAs. Há uma perspectiva que defende no plano diretor da construção das ETAs na Foz, que eu estou a perceber que é mais um conceito na visão da defesa da não poluição do mar, onde vai todos os restos dos dejetos. Mas hoje a prática dos poucos projetos que se fazem em Luanda, as ETAs estão todas nas zonas de produção dos dejetos. Então, não sei se eu posso perceber que este conceito é feito mais na ideia de que ETAR para a reciclagem ou para a reutilização da água. Eles pensam mais nisto, para quem está na área do abastecimento da água. As ETARs estão feitas mais para isso, por isso é que talvez não foram até a serem montados na Foz. Se isso pode justificar, talvez. Estou aqui a imaginar. A outra questão é sobre os canais de água pluvial. Os primeiros desenhos que mostrou, parte desses canais tornaram-se um depósito de lixo. A manutenção é deficiente e complicada. Mas também os projetos atuais. Estou a perceber que o modelo dos canais continua a ser o mesmo. Então a minha questão é, não se pode fazer, estes canais não podem ser fechados. Poderia ser uma boa forma de evitar que se torne como depósitos de lixo, porque é difícil às vezes controlarmos a comunidade, a educação não chega até ali, e sempre os canais estão a ficar preenchidos de resíduos sólidos. O engenheiro. Queria comentar ou responder. Passamos por outra? Antes de passar para outras questões, se calhar Não, podia... para mim está no mesmo. Obrigado. Eu tenho uma pergunta, não é? Eu acho que as questões foram apresentadas de alguma forma. Pode apresentar-se, por favor. João Domingos. João Domingos. Domingos? Sim. Trabalho aqui na Gana. Parece que as questões que foram apresentadas de alguma forma assustam, né? Algumas coisas.
a forma como é vista a questão da drenagem, da macrodrenagem, que me parece ser uma grande preocupação pela apresentação que fez. E falou numa das passagens que para viabilizar o saneamento é necessário ter água. Se assim é, eu tenho constatado muito em muitos bairros que é colocado a infraestrutura de água e quando abrem a água é um desastre para o bairro, porque parece que até choveu. Quer dizer, há bairros que mesmo sem chuva, tem sempre água. Estão sempre inundados com água, mesmo sem chuva. Então nunca estão secos. Há bairros aí que nunca estão secos. Não precisam de chuva para estar molhado. Portanto, eu não sei se não há, falou também de uma coisa interessante, que é o trabalho integrado. Não sei como é que é feito esse trabalho integrado entre as infraestruturas que fazem a ligação de água com a questão da macrodrenagem, com a unidade. Como é que é feito esse cruzamento para evitar essas situações, esse engajamento institucional? Gostava que abordasse um bocado sobre isso. Eu sou o Dinego Antônio. Eu tenho a questão que eu tenho também a ver com a hectare. Um dos slides eu pude ver a localização de 3 hectares. E a dúvidas que surgem na minha mente agora é se existe uma distância ideal para a implementação desses hectares ou se elas podem ser implementadas a cada cidade, porque a cada organização que surge dá para ver que há ainda esse problema de tratamento das águas residuais. Será que elas podem ser implementadas a cada cidade ou as já existentes também podem se implementar umas novas hectares? Bem, a questão que o engenheiro coloca é fundamental, né? Porque, e a história de Luanda explica isso. Portanto, há aqui um problema que é estruturante, que é incontornável. Se queremos continuar a ocupar esse espaço Luanda, temos que infraestruturá-lo para que nos dê a qualidade de vida que nós precisamos. Nesta perspectiva, é preciso, e eu digo sempre, é preciso separar. Não digo, há países até que separam o Estado do governo. Ou seja, há um conjunto de funções, um conjunto de benefícios e um conjunto de direitos dos cidadãos que estão acima da governação. Eu acho que estão acima da governação. Porque, independentemente de quem seja o governante, nós temos que ter água em casa, nós temos que ter energia, e eu nem posso olhar para a governação desassociada disto. Então, aí está, a Espanha está a caminho do segundo ano sem governo. Mas as pessoas não deixam de ter água, as pessoas não deixam de ter energia. Um exemplo foi o Congo Democrático, também ficou muito tempo sem governo, mas dizem que as coisas funcionaram. Por isso é que a gente está dizendo, se calhar, eu não sou jurista, eu não sou o melhor, não sou expert em organização do Estado, mas há aqui um conjunto de funções, direitos, que estão um bocado acima da governação. Eu acho que estão acima da governação. Portanto, e é preciso ajustar esta questão dos ciclos governativos com essas coisas que são básicas da nossa vida. Portanto, eu acho que qualquer plano diretor, a partir do momento em que ele é assumido como um plano diretor, é um documento transversal a todos os governadores. Deve ser. Porque se cada vez que mudar a governação tivermos que discutir planos diretores, nós não vamos a sítio nenhum. Sítio nenhum, até porque aquilo é, como é que se chama? É a máquina da governação. Até pode não ser governado, mas a máquina da governação, ela tem que existir, ela tem que funcionar, e os fundamentos são mais esses que a gente está a falar. As questões são técnicas. A água há de continuar a sair de cima para baixo, não é uma questão
de trocar a orientação, eu acho que diria assim, é um desafio que o país também tem. Eu entendo que é um desafio que o país tem. Porque se um plano diretor diz que eu vou projetar para uma população que vem daqui a 20 anos, eu disse no início, há coisas que eu tenho que começar a fazer hoje. Portanto, não é o facto do governo estar há 5 anos que deve inviabilizar que isso se faça. Porque se eu não fizer agora, nem daqui a 20 anos isso acontece. Vamos falar no concreto. Se eu quero, vamos falar, 13 milhões de habitantes é o que Luanda prevê em 2030. 13 milhões, eu estou a falar de 2 milhões e 600 mil metros cúbicos de água por dia. E Luanda tem 500 hoje. Se eu continuo nesse ciclo de ajustar, ou melhor, ignorar que isto é um desafio transversal a qualquer governação e continuar a discutir cada vez essa questão, vamos chegar ao colapso. Eu acho que chegamos ao colapso. São umas questões que são... Eu acho que são... Então, um degrau acima, né? Pronto, eu entendo, e isso está associado às questões que colocou das metas estabelecidas, quer a nível das organizações internacionais, quer a nível também interno. Há metas que estabelecem no programa de governação, que elas só podem ser atingidas se nós tivermos esses documentos orientadores. Não basta dizer que até o ano tal, eu vou ter água 80% desse, 100% daquele. Eu depois tenho que traduzir isso num programa realístico, né? E que tem que ser consequente. Eu não posso começar com ele, a meio depois desistir. Se eu quero ter os 2 milhões e 600 mil metros cúbicos de água, eu até já tenho que decidir em que ponto do rio Kwanza eu vou tirar. Em que ponto eu tiro essa quantidade de água? Porque eu sei que eu não vou poder colocar nenhuma captação de água ajusante de descargas de água residual. Então, como eu já tenho ocupação a nível do Bom Jesus, eu já tenho ocupação a nível do Bita, se calhar não faz sentido eu continuar a captar ali, porque eu já tenho ocupação na bacia do Kwanza. E há coisas que, para acontecerem lá, temos que fazer hoje. Para que eu tenha disponibilidade do saneamento para a cidade, para a província de Luanda, este canal que vai até a cabeceira do novo aeroporto tem que começar a ser feito. Não é o facto de custar muito dinheiro que justifica o facto de eu não começar a fazer, porque quanto mais tarde eu começar a fazer, eu acho que o problema piora. Então, é assim, é dizer, é caro, vai levar tempo, mas vamos assumir que todos os anos vamos andar X metros, né? Eu acho que este é que é o caminho, né? E quando tomarmos essas decisões, são decisões de Estado. Eu digo, são decisões de Estado e que vamos fazer. Portanto, é um bocado este o enquadramento que eu queria fazer, porque há tempos, a pergunta foi, mas engenheiro, o plano diretor está parado? Como é que vai? Sim, a gente entende que está parado, que não há investimento neste momento. Nós temos obras que estão a meio, né? A obra do Kazenga Cariano está a meio, outras obras estão a meio. Eu entendo que há dificuldade, mas temos é que, no meio da dificuldade, também dizer, vamos olhar para aquelas coisas que são inadiáveis, né? Eu acho que eu não estou a puxar a brasa para a nossa sardinha, mas eu digo de forma aberta, o primeiro assunto de Luanda é drenagem. O primeiro assunto de Luanda é drenagem. Porque nós temos, em todas as épocas que chove, em todas as épocas chuvosas, nós temos identificação de um conjunto de infraestruturas sociais que tem que fechar. Eu tenho que fechar escolas, tenho que fechar hospitais, tenho que fechar. Agora eu digo,
eu continuo a dizer que a prioridade é construir o hospital. Eu não sou contra o hospital. Eu não sou contra o hospital, não sou contra a escola. Exatamente, eu não sou contra. Mas agora temos é que conseguir identificar a sequência lógica da solução dos problemas. Né? Eles são muitos, né? Mas temos que perceber o que é indutor, o que é secundário, é isso que temos que identificar. Né? Eu acho que é um desafio do país, um desafio no meio das dificuldades, mas eu também costumo dizer, sejamos honestos para conosco próprios. Né? Se o problema fosse ter dinheiro, nós já tínhamos construído. Né? Não é tanto assim, né? Então, temos é que pegar, às vezes na dificuldade é que se percebe melhor o rigor da gestão. Se calhar agora é o momento de sentarmos e dizer, espera aí, né? Aqui vamos identificar o que é o 1, o que é o 2, se o 3 pode andar com 2, se o 4 começa com 1. Eu acho que temos que identificar um bocado essa linha e depois ajustar aos programas do milênio. Né? E com realismo. Eu acho que é com realismo que se faz. Bem, agora, sobre opções transitórias. Eu não sou contra elas. Até porque as pessoas estão ali, né? Embora a gente tenha que estruturar, mas as pessoas estão ali. Inclusive, este ano fizemos, sabe que há essas lagoas nos bairros, nós fizemos um programa de ações transitórias, né? As pessoas estão ali, quando chover aquilo vai encher, a gente também não vai deixar as pessoas no mato. Eu não falei de uma característica principal de Luanda. É de que Luanda tem todo o seu território acima do nível médio das águas do mar. Portanto, eu não tenho razão para ter inundação. Porque a água tem energia própria para chegar ao mar. Ela até a natureza, o platô de Luanda está a 120 metros. A zona que limita a bacia do Kwanza com o mar está a 120 metros de altitude, 60 quilômetros. Como é que nos... E está lá no plano diretor que não há razão, mesmo existindo as depressões em determinadas zonas da cidade, que são depressões naturais. Essas depressões até podem ser utilizadas como lagoas de retenção, mas né, quando eu for a urbanizar, para não ter ali uma zona, porque, e se calhar é bom aqui aproveitarmos para esclarecer o que é lagoa de retenção. Né? Eu escolho uma chuva, né, para calcular a infraestrutura. Né, e as chuvas são assim, são organizadas com características, e uma delas é o período de retorno. As chuvas, quanto mais intensas, menos frequência têm. Né? E então eu tenho que identificar para cada um do tipo de infraestruturas, isso é um plano diretor que diz, para cada uma das infraestruturas, para que chuva eu calculo, para que período de retorno. Então, se eu, por exemplo, uma ponte, por exemplo a ponte do Benfica, eu tenho que calcular por uma chuva que ocorre de 100 em 100 anos ou de 200 em 200 anos. Porque eu não posso correr o risco de a ponte ser levada pela água, eu não posso correr esse risco. Mas a importância, ou melhor, a ponte do rio sobre o Cambamba não está, é a parte mais ajustante do sistema, vai receber a água de toda a bacia. Se eu tenho uma ponte mais a montante, a ponte, por exemplo, em Viana, eu não preciso calcular por uma chuva de 200 anos. Porque a bacia de drenagem já não é tão grande, o risco também não é tão grande. Então, à medida em que vou identificando os períodos de retorno, eu estou a falar de dimensão de infraestrutura. Quando eu já tenho bacias de retenção, então digo, não, eu posso calcular por uma chuva de menor intensidade, porque o caudal de ponte eu vou reter aqui nessa bacia. Eu não preciso ter uma infraestrutura tão grande. Mas não é uma lagoa. É apenas uma bacia onde eu vou reter o caudal de ponta. Depois a água continua a escorrer. Eu não preciso de ter um canal não preciso ter um canal muito grande. Okay? Então, no plano diretor até fala sobre o enquadramento destas bacias na melhoria do investimento e da funcionalidade do sistema, transformando-as em lagoas de retenção. Isso sim,
possível. Mas agora, o escavar o solo para manter a água ali, em vez de abrir o caminho para o mar, não, isso não está correto. Não, isso não está correto. Isso não está correto. Isso não está correto. Isso- Coelho assim. Sim, isso não está correto. E nós falamos com as instituições, com todas elas, dizem que é uma solução transitória, e nós, a nível da unidade técnica, dissemos que a solução não é aquela. Aquilo pode ser uma opção transitória, mas Luanda não tem necessidade de bombear água, né? Porque a água, quando cai do céu, é em quilômetros cúbicos por segundo, né? E as bombas debitam litro por segundo, né? Metro cúbico por segundo. Então eu não tenho que bombear a água da chuva. A água da chuva é o último recurso, né? Porque é uma luta desigual. Eu costumo chamar uma luta desigual, né? As bombas nunca se vão comparar a São Pedro, né? São outra perspectiva. Bem, eu acho que esclareci. Pronto, eu não sou contra. Pronto, eu sei que tem as opções e eu na apresentação não falei da questão de meio urbano versus meio rural. As opções de saneamento do meio rural não são as mesmas do meio urbano, né? Até porque a dispersão, eu acho que em determinadas zonas onde não existe densidade, não existe, eu acho que as soluções locais podem ser ajustadas. A gente não é contra isso. Bem, em relação às etares, bem, o princípio é de que eu trato a água residual para evitar que ela polua. E poluir o quê? É o meio onde ela vai, o meio receptor. Então este tem que ser o objetivo. Eu não posso colocar opções de tratamento da água residual que não resolvam aquele problema. Porque o foco é aquele, né? A razão de eu tratar a água residual é que o meio receptor não seja afetado. Eu não devo poluir nenhuma das baías, nem nenhuma. Isso é. Não sou. Então agora, a melhor forma é a que está no plano diretor. Todas as urbanizações ligam entre setores, que são os coletores principais, que levam lá abaixo, e lá embaixo eu trato, porque eu, como já estou na foz, eu só tenho que construir um emissário e lançar para o mar. Agora, pode dizer, ainda a etar não está, você não tem a etar principal. Então qual a opção? Estou a dizer sim, inclusive a etar do Quilamba, naquela altura, embora nós já tivéssemos incluído também a macro-drenagem até chegar, o projeto não acabou, o resto do projeto não foi feito, está lá a etar, nós vamos encontrar uma solução. Uma parte do Quilamba foi projetado para que a água residual fosse tratada até o nível de ser utilizada para irrigação. Na verdade, o Quilamba não teria necessidade de ter aqueles jardins todos. Certo. Sim, porque eu posso utilizar parte da água residual e regar os espaços verdes. Agora, o que tem que ser entendido é que a quantidade de água necessária para irrigar não é função das pessoas. Portanto, são 6 litros por metro quadrado dia, né? E eu posso ter muito mais água do que aquela. Portanto, eu só vou utilizar parte da água, eu não vou utilizar toda a água, né? Porque ali até são edifícios, né? É muito mais água residual produzida do que aquela que eu necessito para a irrigação. Então agora o que é que eu faço com a outra parte? É ali onde está o problema, que estamos a falar. Eu tratei até o nível, porque quando me dão a opção de tratar, eu para tratar eu tenho a água residual com determinadas características, eu em função do meio receptor eu digo, olha, já que é o mar, no mar você tem que reduzir esse parâmetro até esse número, esse parâmetro até aquele número, cada um dos parâmetros poluentes eu digo até onde tem que reduzir. Então quer dizer que eu coloco um processo de tratamento em função do meio receptor. Uma coisa é eu descarregar no mar, outra coisa é eu descarregar num rio de pequeno caudal. Quanto mais sensível for o meio receptor, maior é a exigência
do processo de tratamento. Então, se eu tratei com base nas questões da baía, né? Das características da baía do Cacoaco, neste caso, e depois o efluente que saiu da hectare, eu meto num canal que começa a correr aí 20 km até chegar a Cacoaco. E como nós temos ocupação nas margens das valas, e injetam-se outras águas que não são tratadas. Eu chego à Baía de Cacoaco com uma água residual não tratada outra vez. O que está em causa é a eficiência do processo, não é a localização em si, é a eficiência. Se eu trato e depois tenho outra vez água residual, agora, do ponto de vista realístico, nós costumamos dizer realístico, nós estamos a dizer que isto pode ser feito, mas daqui a um tempo eu vou desativar. Porque quando eu tiver os interceptores, eu tenho que desativar. Porque nem faz sentido. Como medida transitória, voltando, temos que aceitar. É o que nós costumamos fazer, né, na unidade técnica. Né? Aceitamos como uma medida transitória, porque também ter... E nós, para as novas urbanizações, nós já obrigamos a que os sistemas sejam separativos. Ele já não pode misturar a água da chuva com a água residual. E nós já suprimimos as fossas céticas. O que quer dizer que o que corre nos coletores é esgoto cru. Portanto, é conforme sai da nossa sanita. Portanto, eu acho que estamos a falar aqui, tem técnicos, né? Sim. É conforme ele sai da nossa sanita. Então, temos que ter algum cuidado, né? Porque senão poderíamos ter canais com esgoto cru e seria até pior. Agora, com medida transitória, vamos aceitar, né? Temos estado a discutir as formas de enquadrá-las, discutir. Agora, o que dizemos sempre, isto não invalida a necessidade de construção da macrodrenagem. Bem, esse foi... em relação aos canais. Bem, esse é um assunto... O tipo de canal. O tipo de canal depende do caudal. Né? A secção, tem um caudal, nós temos que escolher uma secção. Esta secção, há quem defenda que tem que ser trapezoidal, né? Para facilitar a entrada dos meios para limpar. Não somos contra. Mas entre o canal retangular e o canal trapezoidal, eu preciso de mais espaço no trapezoidal. E se eu já estou a lutar com o realojamento, né? Eu já estou a lutar com o realojamento, você tem que confinar o máximo o canal. Porque se eu quiser meter um trapezoidal, sim, eu vou arranjar lá a secção, mas vou precisar de muito mais espaço. O canal retangular, desde que seja revestido, eu permito alta velocidade. O canal trapezoidal dá uma vantagem de eu não revestir obrigatoriamente, mas continuo a precisar de mais espaço. Se cobre ou não cobre o canal? Eu costumo dizer, discutamos as causas. Discutamos as causas, não os efeitos. Qual a razão do lixo ir parar a vala? Não é o tipo de canal. A gente não pode associar, porque o tipo de canal não é que provoca a deposição do lixo lá. A deposição do lixo lá é um outro problema. Que ou olhamos para ele de frente, porque se quisermos olhar de trás, o que vai acontecer é, eu vou revestir o canal, sim senhor, mas eu vou ter que ter pontos de entrada. Não é? Nos pontos de entrada, se eu não cortar a causa do problema, eu vou voltar a ter lixo lá. Eu vou voltar a ter lixo lá, de certeza. No grau mínimo. Grau mínimo, mas quando eu quiser limpar no grau mínimo, eu tenho que tirar as tampas todas outra vez. Então isso significa tecnicamente é viável termos valas céu aberto? É o correto. Eu fico preocupado quando olho, não, mas aqui nascem mosquitos, às vezes um asfalto te empurram aí, você não tem como sair daí. Eu fico com essa preocupação e às vezes eu me pergunto, mas qual é
conhecimento técnico que tem essas pessoas que criam isso? É normal ou não? Não, os canais de macrodrenagem, porque a macrodrenagem não é drenagem urbana. Agora, quando eu já chego à drenagem urbana das habitações onde nós vivemos, o canal não deve ser permitido aberto. Agora, a macrodrenagem a caminho para o mar, essa deve ser aberta, até porque eu preciso de limpar, eu preciso de medir caudais, eu preciso de fazer um monte de coisa. Não deve ser um canal fechado, tem que ser um canal aberto. Agora, estamos a deitar lá o lixo. Não, não é o tipo de canal. É a abordagem do problema da limpeza que nós temos que mudar. É um outro problema. Não é o tipo de canal. São duas coisas diferentes. Se fechar seria fugir do outro lado. Não, nós já nos foi colocado isso, essa questão já nos foi colocada algumas vezes. A gente disse não. Até podemos fechar, queremos gastar um bocado mais de dinheiro, né? As placas vão custar muito mais dinheiro. Quando quisermos limpar, vamos tirar outra vez as placas para poder limpar. Mas eu não defendo isso. Pessoalmente não defendo essa opção. Não vale a pena investir na vedação. Não, e eu repare que já me sugeriram uma vez colocar mais redes por cima. Né? Quer dizer, quando eu colocar a rede por causa da deposição do lixo, eu estou a dizer às pessoas que ali é o lugar para colocar o lixo. Eu é que estou a dizer às pessoas. Pode descobrir que afinal. Eu é que estou a dizer que eu até coloquei-vos aqui um contentor em forma de rede. E vocês coloquem aqui o lixo porque eu depois vou tirar. Então por que você tira o lixo da rede? É a causa. Eu acho que discutamos as causas. Né? Se não atacarmos as causas, gestão de consequências é fácil. Né? Gestão de consequências é fácil. O roubo também da própria rede. Temos a rede caminho de ferro, que já não existe. Aí há 1 ano e tal, 2 anos foram colocadas novas, mas... As causas, a ideia das causas. Sim, temos que ter as causas. Não bem colocada. Pronto. O Domingos, né? João Domingos, né? Colocou o problema da integração. Bem, se olhar um bocado para o histórico do setor do saneamento, e essas apresentações têm isso, né? A gente, quando se tira algumas coisas, perde alguma parte da abordagem, né? Nós tivemos, eu disse, no tempo colonial, o SMAE. Depois da independência, nós já separamos as duas coisas. Nós pegamos na água e entregamos a um ministério e deixamos o saneamento na província. O saneamento, como tem algumas particularidades de mão de obra específica, foi mais fácil juntar com o lixo, né? Até porque as pessoas passaram a depositar o lixo na vala. Se o lixo está na vala é porque drenagem e limpeza urbana são o mesmo problema. Então vou criar uma empresa Elisal, que trata da limpeza e do saneamento. E se olharmos para aquele último slide que a gente apresentou aqui, juntar o saneamento com o lixo é juntar dois difíceis de gerir, porque não têm como cobrar, e você, a equação é muito mais complicada. Por isso é que os estudos com o Banco Mundial, o arquiteto recorda-se, sempre foi no sentido de voltar a tirar o saneamento da limpeza para devolvê-lo ao setor das águas. Ou melhor, para juntá-lo ao setor da água. Então é o caminho que estamos a percorrer. Ou seja, a unidade técnica de saneamento, que se calhar aqui justificar a razão da unidade técnica. Este desafio de infraestruturação só da macrodrenagem de Luanda. Vocês acham que é possível fazer com a Elisal? A Elisal dentro fazer uma coisa como essa? A Elisal que tem que limpar os coletores consegue fazer uma coisa como essa? Engenheiro Antas, já agora, eu sou monga. Esse plano tem quanto tempo? 2010. Foi aprovado em 2010. 2010 ainda foram tempos áureos, mais ou menos, né? Havia um pouco mais de massa, não? Ou não? Eu vou nem dizer. As obras iniciais. Porque eu estou de facto, desculpa estar a interferir agora, eu estou de facto preocupado, porque eu falo com algumas pessoas que trabalham na Elisal, amigos inclusive, esse cenário que o engenheiro Antas apresenta hoje com uma estrutura mais abrangente, exaustivamente, de facto é melindrosa. E quando diz que a macrodrenagem existente aqui no centro da cidade deveria só ser de 30 anos e depois é betão. Eu estou a ver os edifícios a crescerem vertiginosamente aqui no centro da cidade, 20, 30 andares. Então, um dia vamos ter um colapso aqui. Então, a grande questão que o João Domingos levanta, o engajamento das outras
Setores. dos dois setores. É mesmo efetivo, não é? Como é que se olha essa questão? Quer dizer, sinceramente, é um bocado. E agora até realmente vai ajudar a complementar a minha resposta. Então a pergunta é essa. Você tem que fazer a infraestruturação de tudo aquilo que está no plano diretor. Você tem que analisar um plano diretor, tem que ter programas, tem que ter projetos, tem que ter contratações, tem que ter desapropriações, tem que ter fiscalização, tem que ter supervisão. Isto faz-se numa empresa que está ali a lutar com limpar fossas. Não. Isso faz-se com uma instituição que tem um perfil de gestão de projetos. Por isso é que se criou a unidade técnica de saneamento para conduzir este processo de implementação da estrutura principal. Uma vez construída, deve ser entregue às entidades que exploram, que usam, operador de sistema. Esse é outro. A Elisal é um operador de sistema e não um gestor de projeto. Nesta dimensão em que o assunto é colocado, não dá para fazer por uma empresa. E eu reflito da mesma forma com a água. Eu continuo a dizer que o setor das águas também precisa de um pensante. Porque a empresa de águas é parte do problema. Ela também está ali no problema. Tem que aparecer alguém que esteja com 20 anos à frente, com 30 anos de pensamento à frente. Esse sim vai conseguir fazer em paralelo a toda a macroestruturação do sistema de abastecimento de água. E depois ir entregando gradualmente a quem explora, não é? Porque isso são entidades. E há dias, ainda esta semana, voltou a discussão sobre unidade técnica de saneamento. Vocês vão ser quê? Vão ser empresa? Vão ser instituto? Eu continuo a dizer, eu continuo a defender isso como uma unidade técnica ad hoc. Ad hoc que tem uma missão de infraestruturação. Depois de infraestruturar, ela até, depois pode ser absorvida, na minha perspectiva, ela se faz isso com os dois setores, e aqui para responder à questão da integração, até temos que trazer água e saneamento, já vimos que têm que estar juntos, né? Então, eu primeiro tenho que trazer a abordagem dos documentos orientadores para o mesmo nível. Depois tenho que trazer os intervenientes para o mesmo nível. Uma coisa é governo provincial, outra coisa é ministério. E depois a tarefa é gigantesca. Uma instituição que conduz este processo mais facilmente lá à frente se transforma na estrutura de estudos, projetos e estatística da futura empresa. Mais à frente a gente pode ter uma empresa de água e saneamento de Luanda, até porque a macroestrutura não vai para nenhum dos municípios. Tem que ficar com Luanda. Luanda tem que ter um conjunto de infraestruturas e serviços intermunicipais. Não é verdade? Sim, porque ele vai ter. Não, porque dizer que de vez em quando temos que simular, né? Tem que simular um incêndio, né? Não pode ficar sem. Sim, vai ver, apaga o fogo. Agora, o estratega tem que evitar o incêndio. Portanto, você não pode juntar as duas peças. Juntando as duas peças tem um híbrido. Eu chamo um híbrido que não vai resolver nenhum nem o outro problema. Bem, eu acho que respondi as questões todas, né? Não falta a última. Das etapas, não? A que distância devem estar? Não, eu acho que ao falar das outras questões eu também clarifiquei, não é? Portanto, não é a localização dela que está em causa aqui, é a performance, né? A função que ela desempenha. Se não for para evitar que se polua o meio receptor, ela não desempenha a sua função. Mas ao longo da instalação de algumas coisas, surgiu mais uma outra. Que, por exemplo, eu vivo em frente ao GL, na rua Angolambani, na rua dos quartéis, próxima à escola portuguesa, aquelas bandas de drenagem estão abertas. Será que isso é um erro técnico? Onde? Na rua dos quartéis. Da escola portuguesa? Sim. Sim. Não, eu confesso que ali é drenagem urbana. Aquilo não precisa ter canal. Aquilo é um coletor. Aquilo tem que ser um coletor. Não precisa ter aquele canal. Né? Os canais são
desde os braços estruturantes à macrodrenagem. Aí nem podem ser canais. Tudo que é dentro da cidade, olha, a arquitetura recorda-se, em 82 houve o plano diretor indicativo de Luanda. Conhece bem o Kazenga Cariango, não é? O Kazenga Cariango era polêmico naquela altura, era a zona mais polêmica da cidade. Então, o que apareceu ali no plano nas opções para resolver o problema da drenagem do Kazenga Cariango era substituir 3 ou 4 ruas em canais. 3 ou 4 ruas em canais. Em canais, para descarregarem no canal no canal principal como é que se chama? Dos comandos. Do canal dos comandos, que passa ali atrás do. Não arriscamos, dizemos que não. Isso não é. Isso aqui é a drenagem urbana, não é macrodrenagem, são duas coisas. No bairro tem que existir o passeio, a estrada. Ali embaixo onde fica um coletor para água pluvial, outro para água residual, e tem que ter estrada. Se eu substituir a estrada por um canal, como é que ele mete o carro na casa dele? Como é que ele vai fazer isso? Deixa o carro num sítio e entra a pé. Os carros de dinheiro estão a cair no canal do Zango. Não. Bem, o canal do Zango é uma outra discussão, né? É uma outra discussão. Bem, ao longo dos... até a apresentação do plano diretor, e sabem que Luanda tem muitas iniciativas, umas de nível provincial, outras de nível nacional, né? E a abordagem a nível do Ministério das Obras Públicas era um bocado a possibilidade de abordar a macrodrenagem da cidade versus vias estruturantes. Ou seja, os elementos de macrodrenagem deviam estar com as vias estruturantes. A gente diz não. Acho que podemos ver um pouco o vídeo. Sim, nós já vamos mostrar o vídeo. O que quer dizer que, e nós dizemos que não é assim. As estradas, não interessa se é estruturante ou não é estruturante, são o caminho mais próximo para ligar duas localidades. A macrodrenagem é topografia, é hidrografia, é o caminho que a água leva para o mar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso ter uma estrada de Luanda a Viana sem nenhum canal no meio. Aquela estrada do Zango não precisa ter aquele canal no meio, nem o canal lateral. Eu é que tenho que, nas interseções da estrada com a macrodrenagem, eu tenho que dimensionar corretamente. Quando é uma estrada interlocalidades, não precisa ter canal nenhum. Nós viajamos daqui para outras províncias, precisa ter canais do lado. Eu não tenho ocupação. Se eu não tenho ocupação, a água que cair fora da estrada vai seguir a topografia normal. Eu não preciso ter nenhum coletor nas estradas. Agora, quando eu estou a falar da urbanização, porque eu vou ter que tirar água, eu impermeabilizei todo o sítio que eu ocupo com as casas. Quer dizer que de cada uma das casas eu já tenho que tirar a água para um sistema de drenagem. E ali no meio urbano já não é canal aberto, mas são coletores. São coletores.